Vamos lá? Só uma coisa, Noel Sanders, você afasta um pouco sua câmera aí que está cortando o seu rosto. O meu também não, né? Não, o seu está ótimo. Ah, O Reginaldo está muito perto. Se quiser afastar um pouquinho, Reginaldo. Ok. Aí. podemos iniciar, Felipe? Boa tarde a todos, né? Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Noé, presidente do G7. O grupo G7 é composto por 7 entidades representativas do município de Contagem, Minas Gerais. Formado pela CCEASA, Associação Comercial da CEASA, da qual eu sou presidente, a Associação Comercial e Industrial de Contagem, a SIC, o CDL, Clube de Dirigentes Lojistas de Contagem, o CIENG, Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais, o CRC, Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura de Minas Gerais, e a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Contagem, né? Hoje, neste encontro, temos aí vários representantes das entidades, a SIC, representada aí pelo doutor Felipe, o CDL pelo Frank, o Marco Aurélio também está presente, a CIENG, representada aí pelo Cássio, CRC e CREA, o CREA está representado pelo Carmo, e a OAB pelo doutor Rogério Lisboa e pelo doutor Sanders, né? Se eu esqueci alguém de comentar, mas vamos seguir aqui com a nossa pauta. No caso, o G7 é um grupo que tem como missão participar efetivamente para o crescimento da sociedade civil e empresarial de Contagem. Visamos ser referência na transformação das políticas públicas de Contagem. Nossos principais valores são a representatividade, o compromisso, o apartidarismo, a integridade e a imparcialidade. Nós vamos atuar na defesa dos interesses da sociedade civil e empresarial, promover ações conjuntas para estimular a parceria entre a sociedade civil e o poder público, colaborar com a administração municipal no levantamento de ações prioritárias e participar efetivamente das decisões relativas ao crescimento do município de Contagem. Hoje estamos recebendo para o encontro o senhor Wellington Silveira, candidato do PL à prefeitura do município de Contagem. As regras do encontro foram acordadas previamente e teremos 1 hora para a realização do bate-papo. E, a partir de agora, o candidato Wellington Silveira terá 20 minutos para expor o seu plano de governo e suas posições relacionadas às propostas do Grupo G7 que foram encaminhadas previamente. Candidato, seja bem-vindo e tem aí 20 minutos para fazer suas considerações. Boa tarde, Noé. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o G7 por esse esforço, por essa iniciativa de fazer a escuta aos candidatos. Por certo, isso é muito importante para o amadurecimento e engrandecimento do debate político na nossa cidade. Quero cumprimentar as entidades aqui representadas indistintamente, que todos se sintam cumprimentados e abraçados. Dizer para vocês que nós estamos diante de uma jornada muito importante para a nossa cidade. Essa eleição é uma eleição que ela será crucial para o destino da cidade. Eu tenho dito por onde passo que essa eleição nós estaremos apenas elegendo um prefeito e 21 vereadores. Por força das circunstâncias que abatem a sociedade nesse momento, a atual conjuntura nos exige pensar que nós estamos escolhendo a cidade que nós vamos viver, porque o próximo governo, se responsabilidade tiver, ele pode ser o grande responsável pela derrocada da nossa cidade, ou pode ser responsável por estabelecer novas diretrizes que possibilitem a nossa cidade avançar e ser muito melhor em diversas áreas, inclusive naquela que é crucial,
que pode alavancar todas as outras, que é o desenvolvimento econômico, melhorar o ambiente de negócio da nossa cidade, daquilo que vocês compreendem tão bem, e um tema que, para mim, especialmente, me é muito caro. Eu agradeço essa oportunidade, dizendo para vocês o seguinte: eu quero crer que, mesmo antes de me fazer esse convite aqui, preciso admitir que eu tenho feito uma campanha que tem me exigido muito do ponto de vista psicológico, tem me exigido muito do ponto de vista físico. Eu tenho percorrido as ruas na cidade, tenho andado em cima de carro de som, que tem sido uma experiência nova para mim. Se eu não for prefeito, eu posso ser locutor. Já estou com a voz um tanto quanto comprometida. Mas dizer para vocês uma coisa: vocês devem ter feito, ainda que superficialmente, uma leitura do nosso programa de governo. Eu tomei o cuidado de ter um programa de governo, muito embora, lamentavelmente, alguns candidatos nesse pleito não tenham registrado na Justiça Eleitoral seu programa de governo. Eu não consigo conceber alguém governar uma cidade da dimensão como a nossa, pela importância que tem, por tudo que ela significa para a política, para a economia e para o nosso estado e para o país, governar uma cidade dessa de improviso, sem um plano de governo. Nós temos um plano de governo com um conjunto de propostas factíveis, intersetoriais. Quem tivesse detido no nosso programa vai perceber que o nosso programa ele se conecta às nossas propostas, algumas delas a exemplo daquilo que, por certo, é o objeto principal do interesse dos senhores aqui. Naquilo que é o tocante ao desenvolvimento econômico da nossa cidade, vocês perceberão, vocês vão encontrar um liame de conexão com uma política de educação profissional efetiva. Então, eu quero, em poucas palavras aqui, fazer uma síntese daquilo que eu entendo que é essencial que a gente tenha como ponto de partida para o nosso debate aqui. É um dado que para os senhores pode parecer um dado corriqueiro, mas para grande parte da nossa população, efetivamente não é. Contagem tem pouco mais de 17 mil empresas registradas na nossa cidade, que é responsável pela geração de pouco mais de 206 mil postos de trabalho. Contagem, pela sua posição econômica, ela ainda continua sendo uma cidade próspera, uma cidade progressista. Mas eu, quando lanço um olhar sobre os indicadores da nossa cidade, eu ouso dizer que a nossa cidade pode ir muito além do que ela é. Por ocasião de uma visita recente ao presidente da SIC, Felipe, o Ricardo me fez uma pergunta e eu respondi o Ricardo sem pestanejar, já pensando assim. Falei, bom, se eu tinha alguma expectativa do Ricardo me ver com simpatia, isso não vai mais acontecer. Mas, para minha surpresa, ele ficou feliz, ao que parece, de ouvir o que eu disse. Ele me perguntou assim, Foeto, vejo que você debate com profundidade muitos temas, você conhece profundamente a cidade, fala com propriedade dos indicadores da cidade, e eu queria te fazer uma pergunta. Eu queria saber de você o que você pensa para os nossos distritos industriais. Eu disse ao Ricardo, eu não sei qual é a sua posição sobre esse assunto, mas a sua não importa, você quer saber a minha, né? A minha é o seguinte, eu vou dinamizar os nossos distritos industriais e eu vou fazer uma coisa que eu não quero fazer na marreta. Eu vim aqui estreitar essa relação com você, porque quem está na disputa eleitoral pode perder e pode vencer a eleição. E vencendo a eleição, eu quero reparcelar os nossos distritos industriais e repensar a política de concessão daquelas áreas lá. O Ricardo me disse assim, Weto, você tem coragem de fazer isso? Falei, não tem como governar essa cidade para fazer o que eu pretendo fazer. Aquilo que está concebido, esculpido no nosso programa, não é possível de se realizar se não houver coragem. Por isso, durante a pré-campanha, nós usamos, inclusive, o slogan Coragem para Fazer Diferente. Senhores que são do setor produtivo sabem muito bem que Contagem já foi conhecida pela alcunha de uma cidade industrial. Contagem não é mais uma cidade eminentemente industrial. Contagem é uma cidade que a sua economia está fundada no comércio e no serviço que predominam na nossa cidade, embora a indústria ainda tenha uma importância singular aqui na nossa economia. Os nossos distritos industriais, parece uma fala para quem é candidato, talvez pareça até uma fala inadequada, se seguirmos no curso que estamos, nós teremos um cemitério de empresas muito em breve. Dia desses, não fui poupado de críticas de uma turma mais saudosista da educação, porque eu disse que em Contagem não é possível, Frank, pensar desenvolvimento econômico da nossa cidade
ser uma política de educação profissional efetiva. E, para isso, nós temos que usar os instrumentos que estão às nossas mãos. O instrumento que está às mãos da municipalidade é a nossa Fundação Municipal de Ensino, que precisa ser reformulada. Não é admissível que uma fundação de ensino que custa 34 milhões de reais do erário público forme alunos nos cursos de patologia clínica, por exemplo, como é o caso. Se vocês me apontarem um laboratório em Contagem que empregue mais de 300 pessoas, eu desconheço. Por isso, eu quero reformular a política de ensino profissionalizante, escutando o setor produtivo da nossa cidade. Por quê? Entre eleição, gente, vocês devem estar de saco cheio desse assunto. Entre eleição e sai eleição, todo mundo diz que vai escutar o setor produtivo. Todo mundo diz que vai dialogar com o empresário. Entretanto, depois que as pessoas vencem a eleição, o empresário não é mais lembrado. Ele é lembrado por ocasião ali que antecede a disputa pré-eleitoral, para pedir recursos para financiar a campanha. Depois disso, o empresário não é lembrado mais. Por isso, eu tomei o cuidado de colocar no nosso programa, como a gênese do nosso programa, uma escuta efetiva ao setor produtivo. Por isso, eu quero saudar os S7 por essa iniciativa. Você sabe por quê? Se prefeito for, eu não quero incorrer naquilo que é a grande cilada de todos os últimos gestores que têm ocupado assento no executivo da nossa cidade, que é sim soberbecer e achar que eu sei o que é melhor para as pessoas, sem mesmo ouvir as pessoas. No caso do setor produtivo, que vocês são muito organizados em Contagem. Vocês são tão organizados que as entidades que já se organizam por aspectos setoriais, como é o caso da indústria e do comércio também lá na SIC, o caso do comércio lá na CDL e também lá no CIENG, o caso da indústria. Nós, advogados, por meio da OAB e as outras entidades que aqui estão representadas. Nós já temos entidades classistas muito bem organizadas, que de tão organizadas que são, decidiram organizar um coletivo para que elas pudessem se fortificar, entendendo que há muitos pontos de convergência, há muitos pontos em comuns que precisam ser tratados em comum para que a gente consiga encontrar entendimento e lograr êxito nas principais pautas da nossa cidade. Por isso, eu quero começar a minha conversa com vocês aqui, dizendo que se o prefeito for, ninguém se surpreenda se eu chamá-los em ato contínuo, para que a gente discuta qual é a vocação da nossa cidade, que tipo de empreendimento que a gente quer trazer para a nossa cidade, qual que é a vocação que nós queremos desenvolver para o futuro da nossa cidade. E para isso, nós vamos fazer isso escutando quem está inserido no mercado da nossa cidade, quem está inserido na dinâmica do desenvolvimento da nossa cidade. Essa tarefa não será fácil. Essa tarefa nos exigirá um esforço hercúleo de dialogar, porque não vai ser muito bem recebido, por certo, numa primeira análise, dizer que um prefeito admite rever a política de concessão de áreas públicas nos distritos em Contagem, que, me permitam dizer, são tão viciadas, né? Ninguém vai, ou alguns podem não receber de bom grado a ideia de alguém dizer assim, gente, os meios de produção mudaram, não faz sentido alguém ficar com uma área de 20 mil metros, uma área pública, sublocando para alguém guardar caminhões e outras atividades que vocês conhecem tão bem. Se a gente pode afirmar com alguma medida de segurança que os meios de produção mudaram e a gente precisa de muito menos áreas, de áreas muito menores para poder produzir muito melhor e com muito mais efetividade. Por isso, a gente precisa examinar com clareza, dialogando a possibilidade de redimensionar, sobretudo o 5. Nós precisamos admitir que nós precisamos verificar outras áreas disponíveis no município. Nós temos outras áreas públicas que podem ser passíveis de conversão em áreas capazes de serem espaços para o estabelecimento de outros negócios. Todas as vezes que eu falo isso, por certo, a cabeça dos senhores deve estar construindo a seguinte tese. Bom, esse cara está dizendo que quer atrair novos investimentos. E o que ele pensa em fazer para manter os empreendimentos que já estão estabelecidos na cidade? Contagem é uma cidade que tem um péssimo ambiente de negócio, porque aquilo que cabe à municipalidade, nós sabemos que aquilo que depende da macroeconomia, a municipalidade pouco pode fazer. Mas aquilo que cabe à municipalidade ser a indutora, ser a fomentadora, de dialogar com o empresário, desburocratizar essa cidade, não faz o menor sentido os processos de licenciamento da nossa cidade. Não faz sentido os prazos
para a obtenção de alvarás na nossa cidade. Não faz sentido a gente não unificar os protocolos de todos os órgãos envolvidos na dinâmica de licenciamento para os empreendimentos da nossa cidade. A gente precisa unificar isso. A gente precisa uniformizar isso, porque Contagem é uma cidade absolutamente atrasada nisso. E essa não é uma queixa apenas dos empresários. Eu converso com contadores também, pessoas que se queixam que Belo Horizonte consegue ser muito mais assertiva nessa política. Por isso, eu quero em poucas linhas, eu sei que eu tenho apenas 20 minutos, eu não sei se eu fui prolixo, não sei se eu consegui ter clareza em tentar traduzir a gênese do nosso programa, que consiste basicamente nesses eixos. Estabelecer um diálogo sério, sem proselitismo político, por ocasião de eleição, que a gente tenha perenidade no nosso diálogo, não se assuste se eu pedir a vocês que eu tenha assento junto a vocês para a gente poder ter um diálogo perene e contínuo. Portanto, a gênese do nosso programa consiste em dialogar, reconhecendo que nós não sabemos todas as coisas e que não queremos incorrer na soberba de que nós sabemos que é melhor para a cidade. Preciso do auxílio do setor produtivo para a gente compreender juntos a vocação da nossa cidade, para que a gente consiga apontar um rumo de que tipo de negócio que a nossa cidade precisa receber, como a gente precisa receber, que tipo de incentivo a gente pode oferecer e o que nós podemos fazer juntos para garantir melhores condições para os empreendimentos que já estão estabelecidos na nossa cidade. E eu quero fazer isso dialogando, repito, sem a presunção de achar que eu já sei qual é, que eu já tenho a resposta. E isso é sincero. Dizer para os senhores que eu quero dinamizar os nossos distritos industriais, admitindo a possibilidade de usar outras áreas da municipalidade para que a gente possa receber outros investimentos. Dizer para os senhores que conhecem bem os gargalos e onde está a burocracia, que eu gostaria de encomendá-los com muita humildade os préstimos de nos ajudar a desenvolver aquilo que é para vocês crucial para desburocratizar efetivamente a nossa cidade, para que as pessoas que têm interesse em investir na nossa cidade, ou aqueles que já investiram, que querem rentabilizar o seu capital, que colocaram dinheiro para ganhar dinheiro, que a cidade seja facilitadora, para que a gente crie um ambiente de cooperação para que a cidade seja melhor. Dizer para os senhores que se prefeito for, eu não vou permitir que a cidade siga fazendo o que está fazendo, sobretudo com os pequenos empreendedores. Nós estamos diante de uma pandemia que abateu a renda, comprometeu os negócios, perdeu-se muitos empregos. E o que a prefeitura faz? Muitos empresários, sobretudo pequenos e médios empresários, têm dívidas com municípios que não conseguiram recolher o seu ISS, não conseguiram pagar o seu IPTU, não conseguiram pagar a sua taxa de engenho de publicidade. O que o município faz? Inscreve essas pessoas em dívida ativa, lança essas pessoas em cartório de protesto, e eu não vou permitir que essas pessoas sejam negativadas, mesmo porque eu sei quão importante é para o empresário, sobretudo pequeno e médio, ter o seu nome limpo, não ter protesto, para que ele consiga ter melhores chances de promover o seu negócio e superar esse ambiente super negativo que nós estamos vivendo diante de uma pandemia. Dizer para os senhores também que a nossa equipe está preparando um modelo que, se eventualmente formos vitoriosos na eleição, eu gostaria que já nos primeiros dias do mês de janeiro nós pensássemos um refis, sobretudo para os pequenos e médios empreendedores, para que eles tenham condições de honrar os seus compromissos com a municipalidade. Basicamente é isso. O senhor está sem microfone, senhor, não é? Sim. O senhor, eu não consigo ouvir o senhor, acho que o senhor está sem microfone. Noé, você está sem o microfone ainda. Tem que desbloquear seu microfone, Noé. O senhor vai ter que tocar. Se eu pudesse, eu faria isso. Dá vontade de apertar aqui o da gente? Tem que apertar aí em cima do microfone. Maria Helena, tem como liberar o microfone do Noé? Você ainda não está sendo ouvido, Noé. Um minutinho. Maria Helena, está ouvindo? Você tem condição de liberar daí o microfone do Noé? Já ativou, Noé, pode falar. Tá. Não, é porque eu dei um delay aqui na tela, a tela estava retardando. Mas, de toda forma, obrigado, candidato, pela exposição. A partir de agora,
cada entidade fará uma pergunta. São 7 entidades, 7 perguntas, com 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a consideração da entidade e 1 minuto para a sua consideração final. Desculpa, E eu já vou... Eu tenho quanto tempo para a resposta? Porque eu não tive a oportunidade São de... 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a consideração da entidade e 1 minuto para você fazer sua consideração final sobre a pergunta. São 7 perguntas. Tá ok? Ok. Eu não sei se ele está ouvindo, porque ficou congelada a imagem dele, mas vamos lá. Está ouvindo, candidato? Estou ouvindo perfeitamente, não é? Tá ok. Então, a pergunta da CCEASA, que é a primeira da lista em ordem alfabética, é sobre a continuidade da obra lá dos viadutos na região da CEASA e do sistema integrado ali, se a gente consegue um ponto do sistema integrado ali na entrada da CEASA Minas. Pode responder. Primeiro, eu quero responder essa pergunta dizendo que nós vamos receber, qualquer que seja o próximo prefeito, vai receber muitas obras inconclusas no município. Não por desídio ou por que tenha havido nada, porque não vai dar tempo de entregar essas obras. E eu me comprometo em tocar todas essas obras, porque se tem uma coisa que ninguém pode mais conceber, é não tocar com responsabilidade essas obras. O Sistema Integrado de Mobilidade, o SIM, promete trazer uma inovação para o sistema de transporte. Eu sei que é fundamental o transporte para o desenvolvimento da nossa cidade, é importante para o setor produtivo. A CEASA deve estar desejando um terminal lá na CEASA, próxima CEASA, né? Como tem o terminal lá no Darcy Ribeiro, como tem o terminal no Petrolândia, e como tem um terminal aqui na João César de Oliveira. Isso não está no projeto original do SIM, mas isso não nos impede de estabelecer diálogo e fazer esse terminal, desde que a gente consiga equalizar isso com o orçamento da nossa cidade. Eu me disponho a conversar com a CCEASA sobre esse terminal, sim, mesmo porque eu considero que ele é necessário. Porque, lembrando aí, candidato, nesse 1 minuto restante, que a CEASA Minas ela tem uma população circulante ali que chega de 40 a 70 mil pessoas por dia, e são em torno de 15 mil funcionários que integram o polo comercial ali dentro da CEASA, né? Então, esse ponto ali seria muito importante na Severino Ballesteros, tendo a entrada e o acesso direto que geraria economia para o empresário no Vale do Transporte. Mas muito obrigado aí pela resposta. Hoje, aproveitar para dizer também que é importante que se verifique se essa demanda justifica um terminal, ou se a gente pode fazer uma estação menor. Mas, de qualquer forma, eu já me comprometo aqui da gente inaugurar esse diálogo junto com a CCEASA, que, por certo, conhece a demanda, conhece esse público flutuante que circula pela CEASA, e a gente consegue, sim, fazer essa discussão com seriedade, para que a gente consiga, se necessário for, fazer uma estação ou um terminal para aquela região, para atender esse público lá. Pela SIC, quem vai fazer a pergunta? Eu, presidente, Felipe. Candidato, boa tarde. Boa tarde. Falou-se muito aí na questão da revisão do IPTU, né? Consta até lá no seu plano de governo também. Dentro disso, o IPTU, na sua redução de IPTU para as empresas, quais seriam a proposta do candidato em cima do IPTU empresarial? Muito bem, doutor Felipe. O senhor fez uma pergunta importante, que é um assunto que tem sido muito tocado durante o debate eleitoral para todos os candidatos indistintamente. Eu vou trazer um dado do IPTU residencial para a gente parametrizar. Nós temos em contagem 199.500 imóveis residenciais. Deste total, apenas 81 mil imóveis efetivamente pagam IPTU. Por qual razão? Porque 104 mil imóveis estão amparados pela isenção, porque o seu valor venal não ultrapassa 159 mil e alguma coisa. Outros 14 mil imóveis também estão isentos, porque os seus proprietários são aposentados, pensionistas cuja renda não ultrapasse o teto da Previdência, do regime geral de Previdência, e tem um imóvel só na cidade. Outros 400 são remidos, porque são pessoas acometidas por doenças graves. Somente no ano passado, Felipe,
dos 81 mil que pagam efetivamente o IPTU, 42 mil contribuintes deixaram de pagar o IPTU. E a pergunta que a gente faz é, essas pessoas deixaram de pagar o IPTU porque elas não quiseram? Ou porque nós estamos diante de um IPTU extorsivo que faz com que as pessoas sintam que estão pagando aluguel no próprio imóvel? Essa é a grande crítica. Predomina na sociedade o sentimento do reconhecimento de que se deve pagar o IPTU, entretanto as pessoas são contra o valor que é praticado pelo IPTU. E o senhor, como advogado que não sei se o senhor é da área tributária ou milita nessa área, o senhor sabe muito bem que a Lei Complementar 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no seu artigo 14, no inciso 2º, impõe ao gestor, para fazer uma renúncia fiscal, ele precisa ali indicar qual que é a fonte de compensação. E aí, doutor Felipe, eu quero dizer para o senhor duas coisas. Aí vocês vão entender a intersetorialidade do meu programa. Por que eu falo em melhorar o ambiente de negócio? Por que eu falo em trazer novos investimentos para a nossa cidade? Por uma razão muito simples. O senhor deve saber o que é o VAF, que é o Valor Adicionado Fiscal. A cada 1 milhão que a cidade de ativo na cidade, e a gente mede isso pelo recolhimento do ISS, o senhor sabe muito bem, a cidade recebe R$21 mil da Secretaria de Estado de Fazenda. A gente precisa melhorar o desempenho do nosso VAF. Para melhorar o desempenho do nosso VAF, eu tenho que facilitar a vida de vocês que empreendem na cidade. Eu tenho que trazer novos investimentos para a cidade. E eu, que não sou do setor produtivo, preciso ter humildade de conversar com quem entende. Precisamos fazer um estudo especialista disso. É a menos popular das teses, mas ela precisa ser debatida, pelo menos, Felipe. A gente precisa fazer o que vocês, não sei se é o seu caso, tributaristas gostam de chamar de ampliar o campo tributário. Candidato, desculpa te atrapalhar, o tempo esgotou. Eu vou voltar para 1 minuto e, apesar que eu estava adorando o embate, meus parabéns. É uma resposta muito técnica, né? É difícil de ter um candidato. Hoje nós estamos iniciando com os candidatos, mas é difícil de ter uma resposta tão técnica. Eu atuo na área tributária, entendi perfeitamente que o doutor expôs, mas nós temos aí um problema, alíquotas, né? De 2% nos sítios industriais, né? Nos 21 dias, nos 5, onde a empresa fica fechada e recolhe essas alíquotas que muitas vezes inviabiliza a volta dela. Tem alguma proposta pelos distritos industriais dessas alíquotas que acabam justificando a função social da empresa, colocando essa alíquota maior, mas que, em contrapartida, inviabiliza a volta da empresa com esses tributos, né, que a carga tributária fica muito alta nesse caso? Muito bem, uma nova pergunta e eu quero respondê-la no 1 minuto que me resta. Portanto, eu não vou conseguir explanar com profundidade, que os senhores me compreendam. Quando eu falo isso, está no que eu chamo de incentivo fiscal. Eu tenho uma política própria para tratar do IPTU, porque nenhum candidato vai poder passar impune desse debate. Mas isso é o que eu chamo de incentivo fiscal. Para mim fazer incentivo fiscal, eu tenho que indicar, claro, qual é a fonte de compensação de receita. Eu vou renunciar à receita, parte da receita do IPTU. Por isso, eu vou precisar muito dos senhores para a gente poder fazer essa compensação. Como eu disse, eu quero melhorar o ambiente de negócio, quero atrair novos investimentos, quero melhorar o desempenho do VAF, e quando eu melhoro o ambiente de negócio da nossa cidade, eu consigo resultados até do próprio TBI, que o senhor sabe muito bem, nós temos mais imóveis sendo comercializados na cidade, enfim. Eu quero movimentar essa cadeia produtiva de forma sincronizada, dialogando com os senhores, que a gente consiga ter medições periódicas disso, para que a gente consiga mensurar os nossos resultados. Mas um outro momento fora disso aqui, para não extrapolar o meu tempo, para não inviabilizar, não ser obediente ao trabalho de vocês, eu posso te responder isso pessoalmente. Muito obrigado, candidato. O próximo agora é o candidato, o representante CDL, com a pergunta. Sou eu que vou fazer a pergunta. Boa tarde, candidato Wellington. Tudo bem aí? Primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite aí e sucesso na caminhada aí, tá? Vamos seguir aí junto. Foi bom que você já tem conhecimento, né, que o PIB da cidade ele é levantado através do comércio e serviço, né? Então, eu gostaria de saber qual o seu plano de governo para a movimentação dos centros comerciais, que ele atua naturalmente, né? Não tem nenhum plano do governo, e nunca teve, dos outros governos, sobre o comércio. E o que você acha das feiras itinerantes, né, que não geram emprego? Essas feiras itinerantes não têm uma tributação para a cidade, elas passam pela cidade, saem com todos os recursos e deixam os lojistas aqui
com prejuízo. E sobre o comércio informal, o que você acha das feiras itinerantes e comércio informal? Mas eu gostaria de saber qual o seu plano de governo para o comércio, que nenhum candidato até hoje fez, mesmo sendo esse a fonte de receita maior, o PIB da cidade. Muito bem. Como eu disse no começo, algumas questões dependem da macroeconomia, mas algumas questões dependem fundamentalmente da disposição da municipalidade de ser assertiva em um conjunto de políticas capazes de impactar o comércio. Vou dar um exemplo concreto, vou partir de um exemplo para poder explanar aquilo que eu efetivamente penso. Eu ouvi de muitos comerciantes, muitos empresários da nossa cidade se queixando por que o município no último, e eu compreendo as dificuldades e os limites orçamentários, porque o município no ano passado não promoveu a decoração de Natal, as luzes de Natal. E as pessoas me falaram o quanto isso afetou o comércio, o quanto isso impactou o clima das pessoas e as suas disposições para a realização de compras. Por isso, eu sei que meu tempo é curto, eu vou ter que... o meu programa nessa área é um pouco mais complexo, posso mandar para o senhor. Vou dizer para o senhor uma coisa, tudo aquilo que for possível fazer na dimensão da municipalidade para a gente facilitar a vida do comércio, eu me disponho a fazer. Primeiro, incentivar que as compras aconteçam em Contagem. Eu tenho dito por onde passo, eu sei que eu vou estourar meu tempo, mas eu posso tentar depois usar o outro minuto que me restará para responder a sua outra pergunta. Contagem, nós temos pouco mais de 5.000 cargos comissionados na prefeitura. Vou te dar um exemplo. Da administração direta e da administração indireta. Grande parte desses cargos são de pessoas de fora da cidade, por apadrinhamento político. Vamos fazer uma conta simples aqui, uma conta de balcão. Vamos imaginar que a gente tenha 2.000 pessoas que são de fora da cidade, com uma média de salário de R$3.000 por mês. Nós estamos falando de R$6 milhões que deixa de ser para a cidade. Circula na cidade. Um ativo que a gente acaba permitindo que ele evada da cidade. Eu quero ser prefeito para cuidar das coisas nos mínimos detalhes, inclusive permitindo que todos os recursos da municipalidade, sempre que possível, fiquem na cidade. Então, eu não consigo imaginar propostas isoladas. Eu penso a cidade sempre na dimensão da intersetorialidade. As propostas precisam se conectar e é um conjunto de ações que vai favorecer que o comércio seja efetivamente impactado. Se o meu tempo ainda não tiver sido esgotado, eu quero aproveitar para poder falar com o senhor das feiras itinerantes e falar com o senhor também do comércio informal, que é uma pergunta que o senhor fez. As feiras itinerantes, todas as vezes que vêm para a cidade, elas deixam pouco e levam muito, porque elas não pagam para estar aqui e levam a possibilidade de que as compras aconteçam no nosso comércio. Não é um protecionismo irresponsável, mas um prefeito que preza a sua cidade, que preza um bom ambiente de negócio, como eu disse, que está preocupado com o comércio e com o setor produtivo da sua cidade. Por certo, ele precisa estabelecer um conjunto de critérios que restrinja legalmente a presença dessas feiras, mesmo porque muitas delas vêm no município, dificulta, elas conseguem por meio de liminar, o doutor Rogério sabe muito bem. Então, a gente precisa ter um arcabouço jurídico, precisa normatizar isso para dificultar a chegada desses empreendimentos esporádicos aqui. Esgotou, candidato. Ok. Candidato, eu acho que isso aí é muito importante, então eu vou ceder para você meu 1 minuto, para que você tenha mais 2 e continue. Ótimo, excelente. Quero agradecer o Bizek. Então, dizer para o senhor que nós precisamos normatizar isso. Doutor Rogério, doutor Felipe, se tiver outro advogado aqui, sabe muito bem. Se a gente não tiver uma norma clara e a gente precisa construir essa norma junto, nós vamos ter que criar um conjunto de norma que faça com que essa política seja de forma clara, protecionista, para que a gente tenha menos feiras esporádicas aqui na cidade. Agora, no tocante ao comércio informal, por certo, a minha posição, ela pode, em algum momento, colidir com a posição dos senhores. Eu não terei nenhum receio de falar-lhes a verdade, porque eu não lhes faltarei com a verdade aqui. Eu tenho uma relação com os feirantes da cidade, com a Feira de Artes e Artesanatos do bairro Dourado, com os feirantes do bairro Amazonas, com feirantes de Nova Contagem. Tenho para mim que as feiras em Contagem, elas são também uma oportunidade de geração de renda e de oportunidade para muitas pessoas. Em Contagem, elas pagam para a municipalidade apenas a TEFLOS, que é a taxa de fiscalização desses logradouros, que é muito barato. É R$ 34,00 por ano, salvo engano. A gente pode, inclusive, melhorar isso. Assim, porque também para justificar a atividade, só para não dizer que é uma relação de usurpação para com a municipalidade. Agora, nós precisamos reformular as nossas feiras. Elas não podem ficar trazendo produtos do Paraguai, de São Paulo, para confrontar
com atividade comercial que paga tributos e dificulta a vida. Realmente é uma concorrência desleal. Agora, se a gente tiver feiras de artes, artesanatos, gastronomia, produtos hortigranjeiros, eu sou a favor e acho que isso reforça a nossa identidade cultural da nossa cidade. O senhor quer saber por quê? Porque quando um visitante... Porque Contagem tem um problema de pertencimento, problema forte de baixo reconhecimento, de pertencimento e de baixa identificação com a nossa identidade cultural de cidade. Quando o cidadão de Belo Horizonte recebe uma visita, ele leva no Mercado Central de Belo Horizonte, ele leva na Feira Hippie de Belo Horizonte. Em Contagem, nós temos negado as nossas referências culturais e Contagem segue sendo, lamentavelmente, uma cidade sem identidade cultural. E eu quero ser o prefeito que reforça esses laços e induz um sentimento de orgulho e de pertencimento à nossa cidade. Muito obrigado. A próxima pergunta agora é do Cieng. Boa tarde, candidato Wellington. Primeiro, parabenizá-lo. É muito bom ver uma candidatura jovem como você e com um viés de um liberal de pensamento político em contraposição ao populismo que a gente enfrentou nos últimos anos. Considerando a sua explanação, eu acredito o sonho da gente, a gente fica feliz e o sonho é que ela vire realidade, não seja só uma proposta e se perca no populismo, como aconteceu diversas vezes. O município de Contagem já teve uma expressão muito maior no setor industrial do estado de Minas Gerais, figurando entre as primeiras cidades em produção. Hoje ele está relegado à quinta ou quarta posição, atrás de municípios como Uberlândia, Belo Horizonte, Juiz de Fora, muito em função desse ambiente inamistoso ao empreendimento empresarial e até ao empreendimento industrial que está no DNA de Contagem. Então, a primeira pergunta, eu vou colocar duas, aí, me permita extrapolar um pouquinho, é assim, quão disposto você está a enxugar essa máquina e retirar as garras dessa máquina pública municipal nos empecilhos em que ela coloca a atividade empresarial, nas onerações que ela coloca a atividade empresarial, enxergar a entidade empresarial como a entidade mais apta a produzir riquezas e gerar impostos para o município, e não que ela tenha que ser sugada em contrapartidas para o município, taxas e renovações e burocracias infindáveis em troca de pequenas taxas da prefeitura. Então, o enxugamento da máquina é a primeira pergunta. A segunda pergunta fica em relação aos distritos industriais, porque, sabidamente, a intervenção municipal ou do Estado em geral no negócio empresarial, ela é danosa e ela prejudica. A ingerência da prefeitura nos distritos municipais, inclusive agora sobre o Juventino Dias, que era de gestão estatal, normalmente ela não entende as necessidades, ela acaba burocratizando ou dificultando os processos. Como você enxerga a possibilidade da gestão independente dos distritos industriais, organizados sob a forma condominial, e antecipo que nós fizemos uma pesquisa, uns 5 anos atrás, do sistema FIENG, no mundo, que os distritos industriais mais bem geridos e mais eficientes economicamente são justamente esses bem geridos independentemente, conforme, sem a interferência direta do Estado ou do município. Então, são essas duas perguntas, o enxugamento da máquina para transformá-la numa máquina rápida, eficiente e amistosa ao ambiente empresarial, e a menos intervenção do Estado na atividade do município, na atividade econômica. Senhor Cássio, obrigado pela pergunta. Ficarei muito feliz em responder sua pergunta, uma pergunta direta, eu quero respondê-la direta com a mesma precisão cirúrgica que foi sua pergunta. Dizer para o senhor uma coisa, um candidato, quando está disposto a enxugar a máquina, ele precisa dar os primeiros sinais disso já na campanha ou na construção do seu projeto político. Eu fiz uma opção, era uma opção mais difícil. O meu caminho é um caminho mais dificultoso. Eu tenho apenas um partido da minha coligação, que é o PRTB, do general Hamilton Mourão, que recentemente gravou uma mensagem de apoio à minha candidatura em Contagem, deve ter chegado até os senhores. Dizer para os senhores uma coisa, eu não tenho o messianismo de dizer para vocês que eu não vou andar com ninguém. Eu não vou mentir para os senhores, dizer para os senhores que nós vamos governar essa cidade sozinho. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa, e eu vou dizer para vocês aqui, eu sei que está sendo gravado, Contagem, o mesmo secretário que chegou com o Newton Cardoso em 73 para ser secretário de Obras, é o atual secretário de Desenvolvimento Econômico do atual prefeito. Depois de ter sido secretário da prefeita do PT, depois de ter sido secretário do prefeito do PCdoB. Eu quero agradecer o legado da pessoa, as contribuições que ele deu à nossa cidade e dizer assim, tchau, a cidade agradece, mas nós precisamos pensar a cidade numa outra dimensão. Por isso,
eu escolhi andar sozinho. Por isso eu vou enxugar a máquina, mesmo porque o que eu estou propondo em matéria de inovação na nossa cidade, eu não vou conseguir fazer se eu tiver que honrar o compromisso com 10 deputados, com 10 partidos. Eu não vou conseguir assumir esses compromissos. Por isso, quem analisar o meu programa, eu estou dizendo que se sincroniza, porque ele é fruto de um estudo que eu estou fazendo há 2 anos na nossa cidade. Por isso eu vou enxugar a máquina de verdade. Eu sei que o meu tempo é curto, eu poderia explanar um pouco mais. E eu não estou dando nomes aqui para não fulanizar a política, porque isso é péssimo. Mas é importante que se diga isso, porque é importante que o candidato se apresente com verdade e realismo. A segunda pergunta eu vou te responder tão objetivamente quanto a primeira. Dizer para o senhor uma coisa. Seria o melhor sonho que a gente pudesse, por delegação, doutor Felipe, doutor Rogério sabe disso, se vocês, organizados em entidade que são, por delegação, e aí eu quero dizer que tem uma condição. Para a delegação, nós vamos construir juntos com a municipalidade, com a presença do prefeito, com a presença da prefeitura, para que a gente consiga estabelecer diretrizes claras de que tipo de modelo, para a gente definir o modelo, que tipo de modelo de delegação que nós vamos fazer? Como é que nós vamos contratualizar isso? Quais as diretrizes que nós vamos conceber? Porque para a municipalidade, a gente cuida mal. O município cuida muito mal. Vocês têm que ligar para a prefeitura e ficar lá 15, 20 dias aguardando para trocar uma lâmpada. Porque uma lâmpada ajuda para o ambiente dali, do distrito, para tapar um buraco, para poder botar um ponto de ônibus, uma cobertura de ponto de ônibus, para que o trabalhador da sua empresa não tenha que ficar no relento. Contagem tem apenas 480 pontos de ônibus cobertos na cidade. Cidade oficial, está na Transcom. Vou dizer para vocês uma coisa. Eu tenho certeza que fazer a gestão dos distritos, sem essa política de balcão, essa política clientelista, não me permitam não adentrar nas vicissitudes, que acontece lá no 5, para mim seria o melhor dos mundos. Eu fico feliz em saber que vocês têm essa disposição de assumir isso. Porque às vezes, gente, eu preciso dizer, o empresário às vezes quer ver as coisas serem transformadas. Mas quando você fala para ele assim, agora nós vamos fazer uma gestão coparticipativa, eu não gosto de mexer com política, não entra. Se vocês estão dispostos a entrar, vocês terão em mim, se prefeito for, um prefeito disposto a contratualizar isso com vocês. Desde que eu participe de toda a concepção. Vamos construir as diretrizes juntos, de que tipo de distrito que nós queremos, que isso case com a vocação que nós queremos conceber para a cidade e que a gente não consiga superar esse clientelismo, que você sabe muito bem do que eu estou dizendo, de achacar empresário, dessas coisas todas. Para mim seria o melhor dos mundos. Para que não sobrepeje sobre mim, porque eu não vou ter condição de ter um controle absoluto quando alguém me para na rua, prefeito. Eu fui achacado pelo seu secretário ou por algum agente de governo. Eu não quero isso na minha biografia, eu não quero isso na minha vida. Se vocês toparem fazer isso, eu topo. Doutor candidato, na hora que a resposta começa, acabou, esgota o tempo. Tem uma réplica? É 1 minuto para você, Cássio. É muito bom ouvir isso, Wellington. Eu vejo que você tem um conhecimento profundo dos problemas decorrentes dessa ingerência do Estado e esse poder que ele exerce e como ele pode ser mal usado. Eu acho que pessoas que prezam sobre a biografia no exercício da atividade pública devem se cuidar e se proteger desse tipo de coisa, até da tentação de subordinados que ele pode estar resvalando na própria prefeitura. Mas esse modelo, a gente entende que é um modelo eficiente. Sendo o senhor eleito, com prazer, a gente coloca à disposição o sistema CIENG e FIENG para subsidiá-lo nesses estudos, nesses trabalhos que foram realizados nesse setor, principalmente em relação aos distritos industriais, e a modelos de gestão mais eficiente. A questão da enfiteuse, da senhoriagem exercida sobre os distritos municipais acaba sendo um ônus adicional e uma interferência indesejada do Estado na atividade privada. Como eu vejo que você tem um pensamento muito claro sobre isso, eu acredito que o entendimento estará facilitado no futuro. Então, espero que o senhor seja eleito aí e cumpra o que for aí para nós. Que ótimo. Espero que a gente consiga avançar nesse diálogo, como disse, e digo com muita disposição sincera. Eu sei que eu disse coisas aqui que não são usuais para o candidato dizer isso, mesmo sabendo que está sendo gravado. Porque eu estou assumindo esse compromisso com muito realismo. Grande parte disso que eu disse aqui já está presente no meu programa, implícita e explicitamente. Então, dizer para os senhores que esse é o melhor cenário, saber que a gente pode estabelecer esse ambiente de cooperação com quem entende do tema. Mas eu preciso fazer um apelo a vocês, independente do resultado da eleição. Quem está na disputa eleitoral pode perder e pode vencer a eleição. Mas eu quero fazer dessa jornada eleitoral um ambiente de catequização, que a gente consiga discutir a nossa cidade e que, independente de quem for ou quem forem os eleitos, que a gente consiga construir uma cidade melhor e que a gente consiga modernizar a cidade a partir dessa discussão e a partir
dos esforços que a gente conseguir empreender juntos no futuro breve. Obrigado, candidato. Agora a pergunta do CRC-MG. Ô, presidente, a Ana, que representa o CRC, ela está com um problema no áudio. Se me permitir, ela me mandou para fazer a pergunta. Perfeito. Pode. Faça a pergunta aí, Felipe. Deixa eu pegar. Candidato, qual o projeto de governo para a liberação mais rápida de alvarás? Né, a redução da burocracia. Hoje, para abrir em contagem, é um tempo que a empresa chega a desistir de vir para o município e procura, né, municípios mais próximos, né, até mais distantes por causa da burocracia. Muito bem, Felipe. Agradeço a Ana, CRC, pela pergunta. Dizer para a Ana algo que, de alguma maneira, na explanação inicial, eu possa, de alguma forma, abordar desse assunto. Quer dizer o seguinte: está no nosso programa e eu quero verbalizar isso aqui, podendo, ainda que virtualmente, olhar nos olhos do senhor e dizer o seguinte: tem uma coisa que todo mundo está de saco cheio. Toda eleição, todo mundo diz que vai fazer isso, porque hoje eu estou na condição de candidato, mas eu não perco. Quando eu sou candidato, eu não abdico da condição de cidadão. Eu não abdico da condição de eleitor. Eu também voto. E eu estou com um problema mais fácil do que os seus, porque eu já decidi o voto de prefeito. Eu já vou votar em mim mesmo. Vocês ainda têm outros 15 para examinar. Mas todo mundo diz que vai desburocratizar a cidade. Todo mundo diz que vai facilitar a vida do empresário. Agora, eu estou escutando isso há pelo menos 10, 15 anos. Vocês talvez há mais tempo. Quero dizer para vocês uma coisa: se prefeito for, eu quero que a gente informatize esse sistema. Inclusive, unificando, Felipe, diga isso a Ana, unificando os protocolos e os processos da prefeitura. Você dá entrada num processo para obtenção de um alvará para um determinado fim. Depois você vai precisar de um alvará, de uma licença ambiental qualquer. Esses processos precisam se conectar, porque senão você inviabiliza o empreendimento. Então, o sujeito anda a cidade toda, você precisa de um alvará para remoção de terra. Para quem é construtor sabe disso. Então, a gente precisa integrar isso. E a gente não integra isso apenas com força humana. O fluxo pode até ser melhorado se for com força humana, mas nós seremos muito mais assertivos se a gente conseguir conceber uma plataforma digital da prefeitura da cidade que consiga fazer isso. E eu quero pedir a cooperação do CRC, que tem expertise nisso, quero pedir a cooperação de quem mais puder contribuir nisso, para que a gente consiga pensar isso juntos. Podemos fazer isso, inclusive, caso os senhores compreendam o necessário, a partir de um termo de cooperação técnica, para que a gente consiga fazer isso de maneira mais assertiva e efetiva, fazendo com que isso não seja apenas retórica eleitoral. Perfeito, candidato. Eu estou satisfeito, Noé. A Ana já me deu o ok aqui, eu não tenho réplica para apresentar. Então, vamos à pergunta do CREA. Boa tarde, candidato. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu quero lhe dar os parabéns aí. Faz parte da minha vivência comum, essa questão da transparência e da verdade. E a gente consegue perceber isso em você. Bom, a Ana, ela trouxe uma pergunta que já a gente faria, mas é concomitante a ela, e eu vou até ler aqui para a gente ser mais rápido. Efetuar o levantamento plano e altimétrico cadastral e, consequentemente, disponibilização do cadastro técnico municipal para a sociedade. O que acontece? De fato, é um gargalo. Muitas empresas têm a dificuldade de chegar em contagem por causa das informações. Isso porque o próprio município não tem as informações. Então, é uma verdadeira coxa de retalho e a gente hoje depende das pessoas que querem vender o facilitador em detrimento do dificultador. Me perdoe o termo, mas é uma grande verdade. Ou seja, as informações estão centralizadas e, ao contrário, que deveria ser descentralizado. Tá. Me permita, assim, eu não compreendi se eu faço uma pergunta ou um apontamento. É uma pergunta, na verdade, uma pergunta. O que é que o candidato faria para ajustar o cadastro técnico municipal? Eu preciso dizer para o senhor com o máximo realismo. Meu nome é Carmo, me perdoe, eu represento o setor tecnológico através do CREA. Ótimo, senhor Carmo. Eu não sou da área da engenharia civil. Eu conheço muitos construtores, dialogo com muitas pessoas na cidade que me falam inúmeros problemas.
Posso dizer para o senhor que a disponibilização de banco de dados público está preconizado, esculpido no artigo 37 da Constituição da República. É o princípio da publicidade. Se é um banco de dados público, o sujeito não precisa ter tanta dificuldade para acessar esse banco de dados. Eu não sei, e eu preciso te dizer com verdade, quais os problemas efetivos do cadastro planotimétrico da cidade. Eu não sei quais são as informações que efetivamente precisam ser disponibilizadas. Eu não sei o que precisa efetivamente ser aperfeiçoado, aquilo que precisa deixar de existir e aquilo que ainda não está no plano da existência que precisa ganhar existência. Mas eu quero dizer para vocês que tudo aquilo que for para facilitar a nossa cidade, desburocratizar a nossa cidade, liberar o que sou, quero dizer para vocês que eu topo perfeitamente dialogar. Agora, não nesse ponto específico, como eu estou te dizendo, te admitindo com muita humildade, que eu não conheço esses problemas, porque eu não sou da área técnica. Eu não sei qual informação que está faltante ou qual informação que está desencontrada. Mas agora, a gente pode sentar perfeitamente e dizer assim, olha, Wellington, nós precisamos ajustar isso. A forma mais assertiva, que vai fazer com que todas as pessoas tenham mais conforto para poder trabalhar na nossa cidade, é essa. Isso não viola nenhuma lei, isso não traz nenhum impeditivo para a municipalidade. Então, não faz absolutamente nenhum sentido o prefeito ou quem quer que seja colocar qualquer tipo de óbice para dificultar a vida de quem empreende e do pagador de impostos da nossa cidade. Então, eu me comprometo com você, mesmo independente de vencer ou não a eleição, mas eu sou o candidato. Se você quiser se dirigir ao meu comitê, ou mesmo pegar o meu telefone, com qualquer pessoa pode ter o meu telefone, e me mandar as informações, eu prometo estudar isso. Inclusive, se o senhor quiser, assim, é importante para mim que esteja no seu programa. Se eu me der por convencido, eu emendo o meu programa no TRE para que essa proposta passe a integrar o nosso programa, para que o senhor tenha convicção do nosso compromisso efetivo de realizar aquilo que for factível. Bom, primeiro te agradecer a sinceridade. De fato, é uma seara que poucos navegam, mas, em síntese, o cadastro técnico municipal ele propicia as informações todas necessárias para um bom desempenho, para um alvará imediato, para informações básicas, para o conhecimento do território municipal como um todo. Infelizmente, muitos administradores desprezam isso. E, para isso, embora a gente tenha no município vários servidores com grandes capacidades técnicas e de grande conhecimento, a gente tem hoje uma inspetoria muito bem instalada no bairro Eldorado, que conta hoje também com uma associação que representa os profissionais e há tempos vem aí malhando a ferro frio com a administração para se instalar e se implantar uma engenharia pública, um processo de engenharia pública no município e tirar esse gargalo, porque sempre a desculpa é que não tem recurso. A gente está aí apresentando os recursos. Fica à vontade. Ótimo, quero te agradecer. Espero poder ter a sua cooperação para o melhor entendimento dessa matéria. Como te disse, para poder incluir isso, se eventualmente for necessário, no nosso programa, como proposta factível, como sinal, como gesto e como simbolismo do nosso comprometimento e da nossa disposição verdadeira de escutar o setor produtivo e colaborar efetivamente para dar uma resposta verdadeira. Mas dizer para o senhor uma coisa, que todo mundo que está inserido no ambiente de negócio, sabe aquele escritório, que eu acho que sintetiza o que nós estamos dizendo, sabe aquele escritório que é recomendado para poder, procura aquele escritório que as coisas acontecem, aquele escritório vai deixar de existir. Obrigado. Obrigado, candidato. Agora vamos à última pergunta, elaborada pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Doutor Rogério, o que o senhor vai me perguntar, hein? Boa tarde, Ué. Tudo bem? É o Sanders. É o Sanders. Tá bom, presidente? Bem, e você? Tudo bem. Então tá bom. E parabéns aí pelas palavras, pela explanação. Acho que é isso, o candidato tem que ser firme, tem que ser coerente, né? Forte nas suas convicções, desde o início da campanha até o final dela, né? Seja no primeiro turno ou especialmente no segundo turno. Acho que esse é o ponto crucial para nós em Contagem, acreditar do início ao fim, né? Mas realmente quem vai fazer a pergunta é o Rogério. Eu entrei para poder cumprimentá-lo, né, por ser um colega. Não é surpresa para mim a sua oratória, o seu conhecimento da cidade, né? Então, estamos
iniciamos bem aqui a caminhada no G7, né? E tenho certeza que teremos aqui outros candidatos também, bons candidatos, e esperamos assim, né? Tenhamos bons candidatos com nível de discussão alta, como está sendo aqui hoje. Então, Rogério, pode ficar à vontade de fazer a pergunta. Obrigado, presidente. Prazer revê-lo. Vamos lá, boa tarde, Wellington. Feliz em vê-lo aqui também e ver a sua capacidade técnica para poder responder as nossas perguntas. Nós, quando criamos o grupo, Parece que o dele caiu aí, Rogério. Não estou vendo ele na tela aí. Não, voltou. Tá ouvindo, Wellington? Eu estou ouvindo perfeitamente. Vamos lá. Então, um dos objetivos do grupo era trazer um dos modelos de administração que existe hoje lá em Maringá, no Paraná, com a criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico do município, onde a sociedade civil, né, e os empresários em geral pudessem participar da administração de forma mais efetiva. E nós conseguimos, no primeiro momento, que fosse criado o Condecon em Contagem, mas ele ainda foi criado de forma muito tímida, porque não houve ali a participação efetiva e ele não foi colocado como última instância de deliberação dos investimentos e das necessidades que seriam colocadas pelo município. Eu queria te perguntar nesse sentido, o que você acha dessa proposta, que eu acredito que você já conheça muito bem, nesse formato que é feito hoje lá em Maringá, no Paraná, com a criação do Condecon e uma participação mais efetiva na administração da sociedade civil e principalmente do grupo de empresarial normal, das entidades, né, empresariais do município, para essa participação. Doutor Rogério, que ótima pergunta. Eu conheço um pouco sobre o modelo do Conselho de Desenvolvimento que foi estabelecido na cidade de Maringá, no Paraná. Houve uma ocasião que eu tive a oportunidade de ir visitá-lo, mas por alguma ocasião, por alguma situação, eu acabei não podendo ir de última hora. A grande verdade é que a classe política não gosta de dividir poder. O político gosta de dividir problema, né? Não divide poder. E muitas vezes, iniciativas como esta é visto com alguma medida de preconceito. É como se estivesse te retirando ou subtraindo uma parcela do direito de tomada de decisão discricionária do chefe do executivo e de outras figuras que estão ali integrando os primeiros e segundos escalões de governo. Agora, no mundo atual, integrado, como nós estamos vivendo, as pessoas querem participar. Eu sinto uma coisa, doutor Rogério, que é o seguinte: a sociedade durante muito tempo esperou que os políticos fossem a locomotiva, que pulsassem os vagões, que nos conduzíssemos, como se vagões fôssemos. A grande verdade, presidente Sanders, é que essa locomotiva parece que não tem andado na velocidade que a sociedade espera. E os vagões parece que estão empurrando essa locomotiva. As redes sociais confirmam isso, outras iniciativas confirmam que a sociedade tem pressa, a sociedade quer participar. E fóruns de discussão como um Conselho de Desenvolvimento da cidade, que ultrapassa a seara do desenvolvimento econômico da cidade, desenvolver a cidade nos seus aspectos gerais, possibilitando um conselho que possa debater sobre temas das cidades, com representação de diversos segmentos. Eu não tenho nenhum preconceito com uma iniciativa como essa. Eu tenho preconceito, sim, de ações de proselitismo político, como o orçamento participativo. Você pega uma fatia do orçamento, reúne pessoas, faz um comício e diz que as pessoas participaram da decisão, que já foi precisamente tomada, chamou os aliados ali, votou e decidiu. Eu queria muito que a gente tivesse um conselho que ele pudesse ser consultivo, mas que ele pudesse, em certa medida, sem entrar em rota de colisão com princípios legais, que o doutor Sanders, o senhor sabe muito bem, que não pudesse suprimir o papel da Câmara, por exemplo, mas que pudesse harmonizar algumas decisões e que a gente pudesse influir, sendo esse conselho consultivo, em plenitude, e, em certa medida, também deliberativo. Agora, se você me perguntar se eu tenho isso concebido, não. Eu sou apenas um entusiasta porque eu li muito sobre a experiência de Maringá e qualquer pessoa que pretende ser prefeito também está focada em resultados.
lá se logrou resultados muito expressivos, porque as pessoas, quando sentem que estão integradas, quando sentem que estão participando, elas também cooperam mais para que as coisas funcionem. Escutou, candidato? Avançar nisso. Agora que concluímos as perguntas, candidato, nós abrimos aí. Já teve um minuto do Rogério? Eu perdi. Ah, tá, desculpe. É porque você falou que já tinha encerrado. Desculpe. Vai lá, Rogério. Querendo cortar seu tempo aí. Não, mas está tudo bem. Eu queria ouvir mesmo, né, o candidato, qual que era a intenção dele e a opinião dele a respeito desse modelo de administração. Estou satisfeito. Acho que é por aí mesmo. Nós temos que aprender a construir juntos. Então, candidato, a partir de agora, você terá 5 minutos para fazer suas considerações finais. Seu tempo está livre aí, fique à vontade. Isso, eu faço então consideração final para candidato, o cara vai pedir voto aqui, pô. Essa é a parte mais importante, Edson. Se não pedir voto, não valeu, né? Que hora que vai chegar a hora de eu pedir o voto? Estou dizendo para os senhores uma coisa. Primeiro, agradecê-los pela oportunidade de estar aqui com vocês, da gente poder discutir a nossa cidade. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, e dizer para vocês que quem é candidato, se tem uma coisa que é muito preciosa para o candidato, é a oportunidade de espaço para que ele possa se apresentar, para que ele possa falar das suas intenções, para que ele possa falar dos seus projetos. Eu não vou, como o Sanders gargalhou ali e me intimidou, então eu não vou pedir voto, não. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa que eu vou fazer uma reflexão. Vou dizer para vocês o seguinte: a gente não muda uma cidade. A gente não muda uma cidade. Porque eu acho que, pelas perguntas que foram feitas aqui, elas não têm esse elemento expresso. Mas a gente pode extrair subjetivamente das perguntas que todas as perguntas têm, em certa medida, uma dose cavalar de um desejo implícito de mudança. A gente sabe que a nossa cidade precisa mudar em muitos aspectos. E a gente não muda uma cidade trocando uma pessoa pela outra. A gente muda uma cidade trocando o conceito que envolve o debate político na nossa cidade, para que a gente consiga estabelecer novas tratativas e que a gente consiga pensar um novo modelo de governança na nossa cidade. Por isso, a gente também não muda uma cidade votando nas mesmas pessoas. Por isso, a gente não muda uma cidade votando nas mesmas ideias. Agora, eu quero fazer dessa jornada eleitoral um grande ambiente de discussão. Quisera eu poder ter o mesmo nível de debate em todos os lugares onde eu vou. Porque, às vezes, sobretudo quando eu estou conversando com uma parte da classe política da cidade, a discussão fica em torno do meu cargo, o meu contrato, como eu vou. Ou seja, onde é que eu ponho o meu, né? Eu gostaria, não que até dentro daquilo que for, estiver dentro da razoabilidade, eu não vou aqui dizer para vocês, eu sou o impecável, eu não vou discutir um cargo público com ninguém. Não é disso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o nosso esforço político em Contagem tem que transcender a dimensão da política. A gente precisa estourar essa bolha que faz com que a gente pense sempre, que a gente consiga apenas organizar um raciocínio político, que a gente consiga pensar na cidade e que a gente consiga, independente do resultado da eleição, fazer dessa campanha eleitoral uma oportunidade da gente debater de forma ampla a nossa cidade. E que, ao final dessa eleição, mesmo que eu não logre êxito na eleição, mesmo que o prefeito que for eleito não seja aquele que a gente tenha votado, mas que a cidade tenha vencido, porque a cidade deu uma demonstração de maturidade, que a cidade discutiu profundamente um tema, e que esses temas possam ganhar força, aqueles que forem bons para a cidade possam ganhar força por circunstância da campanha, e que algum prefeito, se sensato for, possa encampar essas ideias para que elas possam florescer e fazer a nossa cidade ser melhor. Eu sou filho da cidade, eu nasci, me criei, vivo na cidade e quero muito ver a nossa cidade ser melhor. Eu tenho sonhos para a cidade. Dia desse, eu fiz um vídeo de campanha muito simples. Minha campanha não é de longe a campanha dos meus adversários. Eu não tenho recursos para fazer campanha, eu não tenho muito tempo de televisão para poder expressar as minhas ideias, mas eu tenho muita disposição de discutir os problemas da nossa cidade. Eu quero dizer para vocês uma coisa. O que eu quero para Contagem
é muito maior do que simplesmente vencer uma eleição. O que eu quero para a Contagem é que nós, juntos, deixemos um legado para a nossa cidade e que a gente possa, no futuro, se orgulhar disso que nós estamos construindo aqui no tempo presente. Que Deus nos abençoe. Obrigado pela oportunidade. Candidato, nós que agradecemos aí por ter aceitado o convite, né? Ficamos honrados aí com a sua presença. Todas as nossas questões foram respondidas diretamente, ficamos honrados aí e desejamos muita sorte aí na sua campanha, que Deus te abençoe e te acompanhe nessa jornada, viu? Muito obrigado e seguiremos juntos, é um objetivo do G7, né? Promover ações conjuntas como essa para estimular a parceria, né, entre a sociedade e o poder público, né? Então, estamos juntos nessa caminhada e vencendo a eleição, conte conosco, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado. Bom, acabei de enviar o link para o Alfredo, ele deve já entrar. Vou pegar uma água aqui então, já... Felipe, Oi. essa é a gravação? Não, Marilene, nós vamos direto ou com a gravação ou vamos interromper e iniciar outra? Acho melhor interromper e iniciar outra, né? É porque depois eu vou poder passar para a turma. Para poder criar 2 arquivos também. Isso. Deixa eu só ver isso com a Marilene, que é ela que comanda lá. Pessoal, pedir desculpas aí, os integrantes que eu não mencionei aqui na tela, a gente não consegue ver todos, né? Então, esqueci de mencionar aí o Reginaldo, o Carlos, e o Rodney, né? Então, vocês me desculpem aí, nessa próxima reunião, eu vou pedir que relate para mim também, antes de iniciar, todos os integrantes que estão presentes para a gente fazer aí as considerações, tá bom? Mas desculpem aqueles que eu não mencionei. Senhor presidente, não é nada que uma picanha não pague, viu? Ah, então tá bom. Noé, Pessoal, não tem como encerrar o vídeo, iniciar outro, porque é um link só. Então, vai dar sequência a essa mesma gravação. O candidato já vai entrar? Espera aí. Ô Felipe, enquanto isso, eu vou tentar colocar a imagem de fundo aqui, viu? Pode ser? O nome do candidato completo, ele só dá o primeiro nome mesmo, Alfredo? Ele pediu para... Né, isso foi no registro de candidatura dele. Ele pediu para não utilizar o Cardoso, porque estava confundindo com alguma outra família. Né? Então, o registro de candidatura dele é Alfredo, mas o nome completo é Alfredo Cardoso Teixeira Filho. Ele já está